É passagem aérea também. És um herói defensor das criancinhas. Que turma! Que bando! Que vem nos assustando! Sai fora! Se manda! Zé Gotinha está chegando! Vamos enfrentar os monstros da paralisia infantil, sarampo, tétano, difteria e coqueluche. Nos postos de saúde o ano todo. A vacinação é grátis. Não perca as datas. Previna com a vacina. Hoje, no Corujão, Charles Bronson volta a viver um terrível pesadelo. Desejo de Matar, segunda parte. 15:45. Ricardo Montalbán, um vigarista metido numa grande trapaça. A marca do renegado. Hoje, no Corujão. Rede Globo! Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. O governo e os bancos discutem a adoção de um esquema para diminuir os assaltos às agências bancárias. Nos Estados Unidos, a maior seca dos últimos 50 anos provoca grandes prejuízos na agricultura. O Brasil paga 350 milhões de dólares dos juros da dívida externa correspondentes ao mês de março. O governador Orestes Quércia consegue, com o presidente Sarney, a suspensão do bloqueio das contas do estado de São Paulo e diz que vai pagar a dívida externa do estado. E os dissidentes do PMDB fundam um novo partido político de oposição. E agora, as notícias da noite. O novo partido de oposição, criado hoje em Brasília, já tem a terceira maior bancada do Congresso. São ao todo 44 constituintes. A bancada só é menor que a do PMDB e a do PFL. É maior até que a do PDS, que tem 37 constituintes. No lançamento do partido, o clima foi de campanha eleitoral. Os primeiros a assinar o livro da fundação do partido foram o ex-governador de São Paulo, Franco Montoro, e o deputado Pimenta da Veiga. E na primeira reunião do novo partido, uma constatação. Mesmo com origens partidárias diferentes, os constituintes deram o mesmo voto nos temas polêmicos. O novo partido nasce de uma dissidência do PMDB, que perdeu 32 deputados e 6 senadores. Mas além do PMDB, o PFL também perdeu 3 constituintes. O PDT e o PTB, um constituinte cada. O que nós temos em comum está documentado na votação da Constituinte. Nós todos tivemos a mesma resposta ao povo brasileiro. Nós votamos a favor da reforma agrária, os direitos do trabalhador, a anistia. E é muito importante que esse partido, que é um partido parlamentarista, vivencie a questão democrática internamente. Então, esse é um partido que está começando de uma maneira totalmente diferente dos outros partidos, porque está começando vivenciando a democracia interna. O meu afastamento do PFL se explica pela circunstância de eu estar cada vez mais convencido de que a grande esperança, a grande transformação no Brasil só pode ocorrer mediante a adoção do sistema parlamentar de governo. E o senhor acha que o novo partido pode mudar o sistema de governo no Brasil? Acho que vai mudar o sistema de governo no Brasil. Vou esperar isso. Tenho esperança de que isso se dê nos próximos 2, 3 anos. O novo partido faz questão de se apresentar com uma proposta nova, diferente. Assume a defesa do parlamentarismo e adota um novo sistema de organização. No início vai ter uma direção nacional colegiada. Sobre as novidades do novo partido, o repórter Álvaro Pereira conversou em Brasília com o senador paulista Fernando Henrique Cardoso. O novo partido já tem um símbolo, tucano, e a partir de amanhã vai ter também um nome definido. A sigla que reúne maior apoio até agora é PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Senador, já dá para chamar o novo partido de PSDB? Bom, eu não posso dizer isso porque seria uma desconsideração com aqueles que vão votar amanhã, né? Mas é realmente o nome preferido até agora? Até agora o mais forte é esse, mas há 2 nomes. O outro é Partido Democrático Popular, PDP ou PSDB. A questão da sigla eu acho que é relativa. Depois você grava o nome, o que é importante é o símbolo, o significado, melhor dito,
de tudo isso. O significado é a inovação. Nós temos que fazer um partido realmente renovador. Aliás, no lançamento hoje, havia essa preocupação muito clara de apresentar o novo partido como diferente dos outros. Você poderia explicar melhor isso? Até que ponto esse partido é realmente diferente? Por onde? Começa por ser diferente porque nós estamos saindo de uma situação de governo, de poder, da crítica ao governo, e para sermos mais consequentes, largamos um partido forte, cheio de cargos, posições, largamos as lideranças, né, do maior partido de governo, para marcar com um gesto que é preciso realmente ter uma política concebida de outra maneira. Então, já é um começo de renovação, de algo novo. Em segundo lugar, nós achamos que é preciso que a ética seja uma parte da vida política brasileira. Pode parecer que é um pouco rançoso dizer isso, mas não é não. O povo hoje espera gestos que marquem fortemente uma outra conduta, ética. E depois nós queremos um partido que seja democrático, a começar por dentro. O partido assumiu uma posição muito clara de defesa, por exemplo, do parlamentarismo como sistema de governo. Por que essa defesa tão clara de um sistema de governo? Isso não fecha, de certa forma, a porta do partido a uma parcela grande da população que é presidencialista? Fecha, mas os partidos têm que ter posição definida. Não pode ser porteira aberta, não há de ser uma coisa muito fechada, mas nos princípios sim. Nós somos parlamentaristas. Por quê? Porque nós acreditamos que é preciso democratizar a estrutura do Estado. É preciso ter concursos públicos, é preciso evitar o personalismo. E nós vamos aplicar o parlamentarismo entre nós. Por exemplo, nós vamos propor amanhã que haja uma direção colegiada. Pessoas que vão se ocupar, são 11 membros da direção, porque a lei manda assim, mas alguns deles vão ser secretários regionais de várias áreas do Brasil. Quer dizer que não haverá a figura do presidente nacional do partido, como existia no PMDB, como existe no PMDB a figura do deputado Ulisses Guimarães? Não, haverá um presidente por rodízio, cada 2, 3 meses, pelo menos na fase de formação, nós vamos, entre alguns líderes, vamos fazer aí uma experiência de um trabalho realmente colegiado. E não haverá reeleição, a não ser uma vez. Para marcar que não se quer um partido que se esclerose num comando repetido. Uma última pergunta, senador. Uma crítica que se faz já ao novo partido é o de que ele seria heterogêneo, como o PMDB, na medida em que teria tendências diferentes lá dentro, sem ter o mesmo tamanho, a mesma força que o PMDB. Como é que o senhor vê essa crítica? Como é que o senhor recebe essa crítica? Bem, esse partido é um partido que se define pela reforma social, o partido das mudanças sociais, do parlamentarismo, da democracia interna e de uma conduta nova. Se as pessoas aderem a ele, eles não vão poder votar depois de acordo com outras posições, porque haverá um controle, haverá um estatuto que assegura a fidelidade ao programa. O presidente Sarney vai passar o final de semana no sítio, preparando a viagem à China. O presidente já está no Pericumã, comemorando o dia de São João. De Brasília, Alexandre Garcia tem outras informações. Hoje a esplanada dos ministérios ficou vazia mais cedo. Os ministros foram para casa trocar de roupa, botar uma roupa junina para a festa de agora à noite no sítio do Pericumã. Na Constituinte, esvaziamento ainda mais cedo. Foi ontem e só volta na quarta-feira para examinar a anistia dos débitos do cruzado. O autor de uma das emendas, o deputado Humberto Souto, passou pelo assessor parlamentar da Presidência da República e perguntou: quando a presidência vai mandar uma contraproposta? A Presidência da República interpretou assim: deve estar pesando sobre a cabeça dele a responsabilidade do que pode causar a proposta. E um grupo de deputados de centro-direita foi ao Palácio do Planalto para justificar o voto pela anistia. Disseram que é a pressão das bases e que reconhecem que essa anistia pode desarticular a economia brasileira, mas que entre a eleição e a razão preferem ficar com a eleição. Hoje, depois da reunião do futuro partido, que talvez seja PSDB, um PMDBista que preferiu ficar no partido achou muito apropriada a escolha do tucano como símbolo do novo partido. Bico grande e multicolorido. A seguir, mais um título para o Brasil. Campeão do mundo em carros roubados. E quem pagou as dívidas do cruzado? O que está achando da proposta de anistia em discussão pela Constituinte? Nós voltamos com esses assuntos e outros depois dos comerciais. Prepare-se para conhecer uma nova emoção. Trem Sound Philips.
Phillips. Exclusivo, sensacional. Aplicadores treinados, a garantia é total. Motorplus, Sistema Texa, Caixa Postal 71040, Rio de Janeiro. Motorplus, não deixa furo. Os alemães adoram Vicky Bold com frios. Os naturalistas preferem Vicky Bold com salada. Vicky Bold? O que é Vicky Bold? Vicky Bold é pão gostoso, natural, nutritivo. Comer e gostar é só começar. Mas você não precisa ser alemão nem naturalista para gostar de Vicky Bold. Aliás, você pode comer Vicky Bold do jeito que você quiser. Porque Vicky Bold é assim. Comer e gostar é só começar. Alguns constituintes querem aprovar uma anistia para os devedores do Plano Cruzado. E o que estão achando de tudo isso os devedores do Plano Cruzado que pagaram as suas dívidas? Vamos ver com Paulo Henrique Amorim. Eu recebi outro dia um telex de um microempresário de Belo Horizonte. Ele também confiou no Plano Cruzado e em julho de 86 pegou um empréstimo. Aí os negócios começaram a andar para trás e a correção monetária a andar para frente. Resultado. Ele foi obrigado a vender bens pessoais, foi rolando a dívida e só acabou de pagar em fins de 87. Mas pagou tudo. Várias vezes o valor do empréstimo inicial, mas pagou tudo. E agora, o deputado em que ele votou está defendendo a anistia para os devedores. Ele termina o telex dizendo assim: por que é que eles não anistiam os nossos votos? Será que tem jeito? Ponto de interrogação. A contribuição sindical continua sendo obrigatória. A única diferença é que o valor da contribuição agora vai ser fixado pelo Conselho de Representantes de Sindicatos, Federações ou Confederações. Foi confirmado mesmo. O grupo empresarial francês Louis Vuitton, que é fabricante de uma das bolsas mais famosas do mundo, vai abrir uma fábrica perto do estádio do Maracanã, no Rio. Vai ser tudo para exportação. Essas bolsas Vuitton são a febre do turista japonês. As vendas do comércio da Grande São Paulo tiveram um aumento de 5,5% em maio em relação a abril. Mas, se forem comparadas a maio do ano passado, as vendas caíram quase 6%. A maior queda foi observada no setor de farmácia e perfumaria, enquanto vestuário e automóveis tiveram a maior alta. Depois do novo reajuste no preço dos combustíveis, vem aí mais um aumento para os automóveis, 23% já na virada do mês. Só que a dor de cabeça para os motoristas brasileiros não para aí não. Segundo as empresas de seguro, o Brasil ocupa a posição de destaque no Campeonato Mundial de Roubos e Furtos de Veículos. Joelmir Betting. O Brasil é campeão do mundo disparado em matéria de automóvel roubado. Um carro roubado ou furtado para cada 44 veículos em circulação. E dos carros afanados, a recuperação é de apenas 1 em cada 7. E, por coincidência, apenas 1 em cada 7 dos carros roubados está devidamente segurado. Ainda assim, as seguradoras vão ter de encarar este ano uma indenização de 400 milhões de dólares aos preços de hoje. E os proprietários sem cobertura estão perdendo este ano um patrimônio avaliado em 2 bilhões de dólares. Essa é do senador Roberto Campos, um constituinte de plantão. A fabricação de Constituição é inversamente proporcional ao grau de desenvolvimento da sociedade. A Inglaterra nem tem Constituição. Alguma coisa parecida com Carta Magna, ainda em vigor, foi escrita em 1215. A Constituição americana já completou 200 anos. Os alemães fazem Constituição só quando perdem Guerra Mundial, e já perderam 2. E os japoneses, em menos de 40 anos, construíram a segunda maior potência econômica do mundo, com uma Constituição que foi promulgada pelo governo americano de ocupação. Mas, em compensação, ainda segundo Campos, os países da América Latina acumulam, desde a independência, 227 constituições. Por enquanto. O Clube dos 13 se rebela contra a CBF e cria uma federação própria para administrar o futebol.
E o brasileiro Robson Caetano ganha novamente do campeão mundial nos 200 metros rasos. São assuntos que você vê a seguir. Eu tenho um programa perfeito para você. Participar do 3º Prêmio Nacional de Informática. Analise só. 1 milhão de cruzados para os vencedores nas categorias Hardware e Software. As inscrições já estão abertas e vão até 30 de junho na Sucesso, no Rio. Põe esses dados na memória e programe-se para ganhar. Secretaria Especial de Informática. Modata, o seu canal de comunicação. Fundação Roberto Marinho. Em qualquer caminho, você tem que saber com quem está andando. Com Pirelli você sabe com quem anda. Em qualquer profissão, quem trabalha de maneira séria e competente precisa dos serviços de um banco como o Real. Moderno, dinâmico, resolvendo tudo com eficiência e rapidez. O Banco Real é como você. Escolha um banco ao seu estilo. O nome certo é Banco Real. O melhor está no Real. Inclusive, para quem está começando. Uma sexta-feira violenta nos territórios árabes ocupados há 21 anos por Israel. Em Nablus, na Cisjordânia, um israelense que passava de caminhonete abre fogo contra um palestino que jogava pedras. O judeu saiu do carro e atirou de metralhadora. Outros palestinos chegaram para tentar pegar o israelense. Uma patrulha do exército de Israel apareceu para acabar com a luta. Em Hebron, um palestino foi preso depois de esfaquear um israelense. Colonos judeus tentaram impedir a televisão de filmar a confusão. O cinegrafista largou a câmera e reagiu. O israelense foi levado muito ferido para o hospital. O exército de Israel decidiu libertar 89 palestinos presos durante protestos nos territórios árabes ocupados. Novos deslizamentos de terra impedem o resgate de 300 pessoas soterradas pela avalanche que destruiu a aldeia de Katak, na Turquia. As equipes de resgate acreditam que há sobreviventes debaixo das toneladas de pedra e lama que enterraram Katak. O trabalho foi interrompido várias vezes por causa de novos deslizamentos. Um grupo de especialistas alemães está usando cães treinados para tentar localizar os desaparecidos, que podem chegar a 600. 3 reservatórios de gasolina de um depósito da Companhia Estatal de Petróleo explodem e pegam fogo. Pelo menos 4 pessoas morreram, 20 estão feridas e 15 mil foram retiradas com urgência da região. Há mais de 24 horas, o fogo consome os 5 milhões de litros de gasolina deste depósito de Monterrey, a 4ª maior cidade do México. O primeiro tanque explodiu quando operários faziam um trabalho de solda e as faíscas do maçarico atingiram a gasolina. Outros 2 tanques explodiram logo depois. As chamas chegam a 30 metros de altura. Os bombeiros disseram que a temperatura perto dos tanques é de 3.000 graus. Agora à noite, horas depois do governo mexicano anunciar que o incêndio estava controlado, o fogo se reavivou no depósito de Monterrey. E agora o esporte. O velocista brasileiro Robson Caetano volta a derrotar o campeão mundial Calvin Smith nos 200 metros rasos. A vitória de Robson foi no Grande Prêmio de Lausanne, na Suíça. O brasileiro marcou o tempo de 20 segundos e 35 centésimos. Muito bom, se for comparado com o que o vento estava contra. Nos 400 metros, Gerson de Souza ficou em 6º. O destaque do dia foi o americano Dennis Mitchell, que fez o melhor tempo do ano para os 100 metros rasos. 10 segundos e 3 centésimos. Carl Lewis só competiu no salto em distância e venceu numa única tentativa, 8 metros e 43 centímetros. O arco e flecha do Brasil classifica 4 atletas para as finais do Pan-Americano, que está sendo disputado na Venezuela. Entre os homens passaram 3 arqueiros. Jorge Azevedo, 5º colocado,
Renato Emílio, 7º, e Vitor Krieger, 8º. Na categoria feminina, Kênia Brandão se classificou em 8º lugar. As finais são amanhã à tarde. Os 4 arqueiros vão tentar índices para a Olimpíada de Seul. O suspense acabou. Os 13 maiores clubes de futebol do Brasil decidem ceder os jogadores para a excursão da seleção brasileira à Austrália e Europa. A ameaça de boicote durou toda a tarde. Só depois de muitas discussões, o Clube dos 13 garantiu a reapresentação de 18 jogadores segunda-feira no Rio. 90% da seleção convocada pelo técnico Carlos Alberto Silva. Na excursão à Austrália, o futebol brasileiro será representado pelo que tem de melhor no momento. O Clube dos 13 justifica a decisão tomada aqui com esta nota distribuída à imprensa. É um manifesto contra a Confederação Brasileira de Futebol, que ainda não indenizou os clubes que cederam jogadores à seleção brasileira no ano passado. E não cumpriu também a decisão do seu próprio Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que cassou o ato de proclamação de Esporte Guarani como campeão e vice brasileiros de 87. Fundamentalmente porque nós entendemos que o Clube dos 13 não deveria penalizar a seleção brasileira, portanto, num respeito, numa homenagem ao público desportivo, aos seus próprios profissionais, aos atletas, aos membros da comissão técnica, por desmandos e incúrias administrativas praticados pela CBF. O Clube dos 13 também decide criar a Federação Brasileira de Futebol Profissional, que entra em funcionamento depois de aprovada a nova Constituição. O objetivo é tornar as relações no futebol completamente profissionais. Juca Kfouri explica as razões dos clubes. Vamos brincar de comparar laranjas com laranjas. Anteontem acabou o Campeonato Carioca e a média de público ficou na casa dos 7.000 pagantes por jogo. Tudo bem, o Campeonato Carioca teve televisionamento direto, mas a Copa União também teve. E o público médio foi 3 vezes maior, com 21.000 torcedores por jogo. O Vasco, legítimo bicampeão carioca, obteve um público médio de 13.500 pagantes. 3.500 a menos que na Copa União. E veja bem, na Copa União, o Vasco ficou em 10º lugar. A comparação envolvendo o Flamengo, então, é mais gritante. O Mengo disputou tanto a final da Copa União quanto do Campeonato Carioca. Pois bem, na Copa União, a média de torcedores nos jogos do rubro-negro passou de 45.000. No Campeonato Estadual não chegou a 19.000. Finalmente, a decisão do Campeonato Carioca levou só 31.000 torcedores ao Maracanã, contra 91.000 na Copa União. E anteontem, jogaram os 2 times mais populares do Rio, enquanto que na Copa União era o Flamengo contra o Inter Gaúcho. Quer dizer, na verdade, não comparei laranjas com laranjas. A única semelhança entre a Copa União e o Campeonato Carioca é que nos dois houve televisionamento. Porque, de resto, a diferença entre a Copa União e qualquer campeonato estadual é tão animalesca que a única comparação cabível é entre a galinha dos ovos de ouro e um pobre gambá. E é por essas e por outras que o Clube dos 13, reunido hoje no Palmeiras, resolveu criar a FBFP, a Federação Brasileira de Futebol Profissional. A nova Constituição do país vai garantir esse direito e o profissionalismo moderno exige essa atitude. Veja no próximo bloco. O filme de Maitê Proença é exibido no Festival de Gramado. E Paulo Francis mostra uma atriz da década de 50 que está fazendo muito sucesso em Nova York. Vem aí o bloco de cultura. Firestone antecipa o futuro. Novos radiais Firehawk 660 e F560. Design, resistência e performance de competição. Testados com a mais avançada tecnologia. A tecnologia do laser. Firehawk 660 e F560. A vida roda melhor no Firestone. Nasce uma nova safra de tratores agrícolas. Agroline Caterpillar, os melhores tratores na face da sua terra. Toda companhia de petróleo que se preze tem o seu símbolo. Por isso nós, da Companhia São Paulo, decidimos ter nosso símbolo também.
Considerando o tamanho de nossa rede e o tamanho de nossos concorrentes, considerando nossa verba publicitária e a deles... Bom, depois de considerandos e considerandos, o símbolo escolhido para o Posto São Paulo foi esse. Posto São Paulo, a maior rede em simpatia. São Paulo, sem você. E a maior zebra. O Instituto de Meteorologia avisa, pode gear no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná e na região sudeste, a previsão é de chuvas isoladas e queda de temperatura. Uma pesquisa indica que só a metade dos ingleses costuma tomar banho todos os dias. 4% dos ingleses são pouco chegados a uma aguinha com sabão e tomam apenas um banho por semana. 88% preferem cuidar da higiene sozinhos, mas 12% acham que a dois é muito mais interessante. O filme A Dama do Cine Xangai, de Guilherme Almeida Prado, é o último longa-metragem apresentado no Festival de Cinema de Gramado. A Dama do Cine Xangai começa com um corretor de imóveis que entra num velho cinema do centro de São Paulo para assistir a um filme policial. É onde ele encontra uma mulher muito bonita, parecida demais com a atriz do filme. O corretor, interpretado por Antônio Fagundes, se apaixona e acaba envolvido num assassinato. Com o tempo, ele se transforma num investigador em busca do assassino e descobre que a bela mulher que o fascinou está ligada ao criminoso. Uma trama policial que fica a cada cena mais complicada. Eu acho que o filme tem uma historinha interessante. Ele vai surpreendendo a cada momento. É um filme de... Eu acho difícil de categorizar. Ele é meio policialesco, meio aventura, meio suspense. E depois desta última exibição, é hora de pensar na premiação. Os troféus para os melhores de Gramado ainda passam pelos últimos retoques. Isso porque o número de pedidos de quiquitos aumenta a cada ano. O quiquito é o deus do bom humor. Nesta 16ª edição do festival, serão entregues 38 quiquitos, mais 16 de reserva para o caso de prêmios divididos. Uma retrospectiva dos filmes do mestre da comédia alemã Ernst Lubitsch está sendo mostrada em Porto Alegre. Lubitsch, que nasceu no final do século passado, teve uma grande influência no cinema americano, principalmente nos filmes de Billy Wilder e de Blake Edwards. A retrospectiva mostra 11 dos mais de 80 filmes que Ernst Lubitsch dirigiu. A Boneca estreou em 1919, um conto de fadas. Apesar do cenário simples, quase todo de papelão, o filme foi um grande sucesso do cinema mudo. Madame de Barry foi o primeiro filme histórico de Lubitsch. No elenco, os atores preferidos, Pola Negri e Emil Jannings. Jannings foi o primeiro ganhador do Oscar em 1928. 2 filmes marcaram a carreira de Ernst Lubitsch como ator. O Orgulho da Firma, em 1914, onde ele faz o papel de um caixeiro viajante, e Sumurum, de 1920. Aqui, Ernst Lubitsch interpreta um corcunda, junto com a atriz Pola Negri. Nosso assunto ainda é cinema. Quem nunca viu os filmes da atriz americana Judd Holliday vai poder ver agora. Em Nova York foram lançados em videocassete alguns sucessos da atriz, que foi uma estrela do cinema nos anos 50. Paulo Francis. Tem alguém com cabeça na indústria de videocassetes. Os filmes novos, cheios de parangolês tecnológicos, não têm muita procura. Mas basta que se ponha um clássico de preto e branco no mercado e não há mãos para as encomendas. E quem é mais clássico do que Judy Holliday, uma estrela de 30 anos atrás? Para os jovens, ela só existe no videocassete. Teve uma carreira curtíssima. Estreou em A Costela de Adão, com os grandes Spencer Tracy e Katharine Hepburn, fazendo uma esposa suburbana que é traída pelo marido e vai à forra. Seu mais famoso filme é Nascida Ontem. Fazia uma zinha de gangsta próxima do débil mental que é introduzida à civilização por um jornalista liberal, William Holden, e também mostra que é um ser humano. Mas brilhou em
todos os filmes. E deveria acontecer com você uma fantasia incrível de autopromoção. Ela estrelou com o jovem Jack Lemmon no primeiro filme. E as campainhas estão tinindo, dançava e cantava como gente grande. O câncer matou Judy Holliday aos 44 anos. Vive para sempre nos videocassetes. It's time to call it a day. O Jornal da Globo volta na segunda-feira. Uma boa noite. Boa noite para você e um bom final de semana. ZYB 859, TV Campinas. Assista agora, Globo Economia. Mãe, está queimando! Queimando? Eu nem senti que estava quente. Eu estou tocando com a ponta ou com a cabeça da agulha? Eu não estou sentindo nada. A ciência evoluiu. A lepra de ontem, conhecida por hanseníase, hoje tem tratamento. Ao perceber manchas na pele com perda de sensibilidade, procure logo o serviço de saúde. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápida a cura. Filha, o doutor disse que eu já posso parar com os remédios. Que bom! Globo Economia. Oferecimento Super Micros Ediza, tecnologia, desempenho e compatibilidade. Boa noite. A inflação alta, a inflação mais alta, está mudando o mercado de carros. Hoje, quem quer comprar um carro novo sabe que o aumento vem só no fim do mês. Enquanto isso, o consumidor vai deixando o dinheiro aplicado, rendendo, como deve render este mês, cerca de 20%. Com isso, as revendedoras ficam a maior parte do mês com os pátios cheios. Quase no fim do mês, os estoques diminuem muito. Agora, quanto aos carros usados, a procura maior anda concentrada ultimamente nos modelos com 2 anos de uso. Muita gente está preferindo andar com um carro seminovo, porque um Monza 86, modelo luxo, por exemplo, está sendo vendido em São Paulo por 1.700.000 cruzados. Um novo está custando 3 milhões, quase o dobro. Mesmo quem tem os 3 milhões, às vezes prefere gastar só 1.700.000 no carro e deixar o resto, 1.300.000, aplicado na poupança. O dinheiro rende 260.000 num mês. É irresistível. Cartão de crédito. Quem entende muito do assunto garante que cartão de crédito para a população de baixa renda não dá certo no Brasil. Sabe-se que uma grande empresa de cartão de crédito está estudando já há algum tempo a possibilidade de lançar um novo tipo de cartão. Um cartão para quem recebe salário baixo. A experiência não é nova no Brasil. 2 empresas já fizeram a tentativa e desistiram rápido. A inadimplência delas aumentou 3 vezes. E a conclusão agora é essa: cartão de crédito aqui só para quem tem salário ou rendimentos de no mínimo 70.000 cruzados. Mas o ideal mesmo, aquele que dá menos dor de cabeça e paga em dia, é o consumidor com renda mínima de 10 salários mínimos, cerca de 100.000 cruzados por mês. E ainda a propósito de cartão de crédito, ninguém está entendendo nada, mas o fato é que as vendas de uma das maiores empresas do Brasil subiram 15% em maio, 15% em valor real, em dólar, no mês de maio em relação a abril. O mês de junho ainda não terminou, mas pelo jeito o crescimento continua. Cerca de 12% também em dólar. E a previsão era de que no ano todo o aumento real fosse de no máximo 20%. Como a gente sabe que não é a economia que está crescendo, parece que foi o consumidor que aprendeu. A inflação está em 20% ao mês e comprando com cartão de crédito ele ganha até 40 dias de inflação para pagar. Essa semana foi medíocre para os chamados investimentos de risco. Dólar, ouro e bolsa deram prejuízo para o investidor. Quem aplicou no overnight nesta semana é que saiu ganhando. A taxa hoje subiu de novo de 28% para 29,2%. Com isso, o overnight está agora projetando uma rentabilidade de 19,7% no mês inteiro. Nesta semana, o overnight rendeu 4,3%. O dólar no mercado paralelo reagiu hoje, voltou a subir bastante. Ele foi vendido em São Paulo por 262 cruzados e no Rio por 268. O aumento em São Paulo foi de 8 cruzados. No Rio foi até maior, foi de 13 cruzados. Segunda-feira, o dólar oficial vai ser vendido por 189 cruzados e 32 centavos.
O ouro também reagiu em relação a ontem e foi vendido por 3.630 cruzados, 110 cruzados a mais. E as bolsas em baixa. A de São Paulo caiu 1,8% e a do Rio caiu 1%. Hoje, todas as previsões sobre a inflação de junho se igualaram. Overnight, OTN fiscal, câmbio oficial e mercado futuro. Todas essas taxas projetadas para o mês inteiro indicam uma inflação provável de 19,7%. O número oficial mesmo a gente só vai ter na semana que vem. Mas se esses números estiverem certos e a inflação for de 19,7%, já dá para saber o rendimento da caderneta de poupança este mês. Atenção, 20,29%. O número, eu repito, ainda não é o oficial. Se ele for confirmado, a caderneta de poupança vai fechar este primeiro semestre do ano com um rendimento de 176,2%. Um ganho real, é verdade, de apenas 3%, mas o fato é que quem tinha 100 mil cruzados na caderneta no primeiro dia do ano, vai ter agora no primeiro dia de julho, já na semana que vem, em vez de 100, 176.200 cruzados. E a caderneta, portanto, renderia 20,2% agora este mês. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. Até segunda. Globo Economia. Oferecimento Supermicros Edisa, tecnologia, desempenho e compatibilidade. Olimpíadas 88. Seul, a grande festa do esporte mundial. O homem superando seus limites. Olimpíadas 88. Oferecimento Samoa. Entre no espírito. Com Samoa você vira verão. Ourocard, o cartão do Banco do Brasil. Consul, condicionador de ar é Consul, a marca da gente. Mesbla, quando o esporte é moda. Smash, o queijinho aerado com polpa de fruta, da Chamburci. No ar, mais um campeão de audiência. Desejo de matar, número 2.